A TV infantil sempre foi sinônimo de alegria, diversão e aprendizado. Ela se tornou o palco onde crianças poderiam se divertir, aprender valores importantes e, acima de tudo, sentir-se seguras. No entanto, por trás dessas produções alegres e educativas, há sempre um grupo de adultos responsáveis que deveriam garantir que tudo ocorra da melhor forma possível, cuidando para que os pequeninos sejam tratados com respeito e carinho. Mas o que acontece quando esses adultos falham? Ou, ainda mais aterrador, quando eles deixam um monstro se infiltrar em um programa, onde crianças deveriam ser as únicas estrelas. Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. The 57-year-old puppeteer is accused of crimes against children. Authorities say Brown had pictures of boys with their hands and feet bound. He is accused of possessing child pornography and conspiring to kidnap a child. That's not all. He allegedly told investigators he had a fantasy about kidnapping, killing, and eating a boy. Essa é a história de Joy Junction, um programa de TV infantil que conquistou corações e mentes por anos, mas que um dia desapareceu misteriosamente, deixando apenas um vazio no ar. O que parecia ser apenas um erro de programação foi muito mais. Quando as investigações começaram, o que se descobriu deixou o mundo em choque. Prepare-se para ouvir a história que ninguém queria contar. Joy Junction era mais do que apenas um programa infantil. Criado em 1983 pela Christian Television Network, uma rede cristã sem fins lucrativos, o programa rapidamente se tornou um dos pilares da TV infantil religiosa. A proposta era simples, um programa de variedades, com sketches, atividades interativas e personagens cativantes, tudo com o objetivo de ensinar valores cristãos. Mas, por trás de um sorriso falso, uma trama sombria estava sendo tecida, e as crianças, sem saber, estavam prestes a se tornar as vítimas de algo indescritível. A Joy Junction simplesmente desapareceu. As respostas que você está prestes a ouvir vão te deixar sem palavras, e você nunca mais vai olhar para a TV infantil da mesma forma. O que parecia ser um programa inocente se transformou em um pesadelo silencioso. O que ninguém sabia é que um monstro estava à espreita, disfarçado de algo bom. A fé foi usada como disfarce para esconder um dos maiores horrores e ninguém viu o monstro se aproximando. O que realmente aconteceu com Joy Junction é algo que você precisa saber. Algumas histórias deveriam ser esquecidas, mas e quando o horror é tão grande que não podemos mais ignorá-lo? O que aconteceu com Joy Junction é um segredo que precisa ser revelado. Então, prepare-se, pois o que vamos contar não é para os fracos de coração. Eu sou o Tio Prates, e aqui nesse canal eu te pego pela sua mão, te levo para ver os maiores mistérios e curiosidades que esse mundo pode mostrar. Você cresceu nos anos 90 ou 2000, deve se lembrar de acordar cedo ou almoçar na frente da TV para assistir um programa que marcaram gerações. Clássicos como Bom Dia e Companhia, TV Cruz e TV Colosso foram alguns dos favoritos da época, trazendo alegria e diversão para as crianças. Mas esse fenômeno não foi só exclusivo do Brasil. Ao redor do mundo, diversos programas infantis conquistaram milhões de pequenos espectadores. Nos Estados Unidos, por exemplo, sucessos como Vila Sésamo, Os Muppets e A Pista de Blue marcaram a época. Entre tantos nomes conhecidos, havia um programa peculiar e hoje quase esquecido, Joy Junction, que começou como um projeto educativo para crianças nos anos 70, acabou se tornando um dos casos mais perturbadores da história dos programas infantis. Mas antes de mergulharmos na história sombria desse programa e de seus bastidores, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A história de Joy Junction. Joy Junction estreou em 1979 na Flórida, um programa voltado ao público infantil, trazendo valores cristãos e histórias bíblicas. Com episódios semanais de 30 minutos, o show foi liderado pelo carismático xerife Don, interpretado por Don McAllister. Além dele, outros personagens compunham o elenco. Professor Padley, um mestre atrapalhado. Whitley Dunn, um fazendeiro contador de história. Ron e Marty, uma dupla composta por um ventríloco e seu boneco. Os episódios apresentavam lições de moral e brincadeiras, mas muitos espectadores relatavam que o boneco Marty era assustador, causando até pesadelo em algumas crianças. Apesar disso, o programa manteve uma base fiel de fãs até sair do ar em 2004. Depois do seu cancelamento, Joy Junction foi esquecido.
sendo considerado uma mídia perdida. Muitos episódios desapareceram, assim como informações sobre os bastidores. No entanto, anos depois, o programa voltou aos holofotes por razões perturbadoras. Escândalo de Ronald Brown. Em meados dos anos 2000, a polícia prendeu Michael Arnett, acusado de distribuir material ilegal envolvendo menores. Durante as investigações, descobriram uma ligação entre ele e Ronald Brown, o ventríloco que interpretava Ron em Joy Junction. As conversas entre os dois eram chocantes. Eles fantasiavam atos terríveis, incluindo sequestro e até canibalismo. Olha que onda. Em uma das mensagens, Ronald descreveu um menino de sua igreja como o banquete perfeito para a Páscoa. Além das mensagens, a polícia encontrou mais de 200 fotos comprometedoras no computador de Ronald, incluindo imagens de crianças em público e registros de um menino com câncer que frequentava sua igreja. Fotos documentavam desde o declínio de saúde do garoto até o seu funeral. Sinais ignorados. Apesar da imagem pública de Ronald como um homem engraçado e religioso, haviam sinais de comportamento estranho. Roupas infantis no carro. Em 1998, Ronald foi parado pela polícia, que encontrou roupas íntimas em seu carro. Ele explicou que eram figurinos para o seu boneco Marty e foi liberado. Convites suspeitos. Ronald frequentemente convidava crianças do bairro para sua casa, oferecendo pizza e doces. Estes encontros eram mantidos em segredo, e alguns relatos apontam que ele escondia as bicicletas das crianças para evitar suspeita. Brinquedos inapropriados. Testemunhas afirmaram que brinquedos sexuais foram encontrados em sua casa, junto às bicicletas das crianças. Apesar de todas as evidências, Ronald ainda era visto como um homem confiável por muitos pais e pela comunidade. O desfecho. Em 2014, Ronald Brown foi condenado a 20 anos de prisão por posse e distribuição de material ilegal. Além de planejamento de sequestro, Michael Arnett recebeu prisão perpétua por produzir e distribuir conteúdo criminoso. O caso destruiu a reputação de Joy Junction. O programa, antes que era visto como símbolo de valores cristãos, tornou-se sinônimo de escândalo. Muitos envolvidos na produção apagaram seus nomes nos créditos, tentando se distanciar do projeto. O caso de Joy Junction deixou milhares de perguntas sem resposta. Qual era o envolvimento de John Brown com as crianças do programa? O que aconteceu com a criança que frequentava sua casa? De quem eram as roupas encontradas em seu carro? Infelizmente, essas questões provavelmente nunca serão resolvidas. O que começou como um projeto para ensinar valores cristãos, terminou como um dos capítulos mais sombrios da história da TV infantil.